Muito bom estar aqui prestigiando o cinema brasileiro. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Sala, eu sou crítico de cinema. Estou recebendo aqui Regis Faria e Reginaldo Faria, que dispensa apresentações. E eu queria começar, Reginaldo, conversando contigo, refletindo que ao longo de quase 7 décadas de carreira, você interpretou de Assalto ao Trem Pagador, você interpretou Lúcio Flávio, você interpretou Memórias Póstumas. Você fez uma carreira expressiva que perpassou toda a história do cinema brasileiro e agora você está com um personagem que parece cortar muito perto da tua carne, né? Parece que o ator está se mostrando muito mais. Você se revela como um alter ego, praticamente. Quais foram as alegrias e quais foram as dificuldades desse processo que é muito próximo de você? Eu não pude entender o final aí. As alegrias e as dificuldades de interpretar um personagem que parece para nós espectadores muito próximo de você. Parece muito próximo de você. Desculpa, eu estou ficando surdo. Tá, obrigado. Olha, eu fiz tantos personagens que eu já não sei mais definir qual que está mais próximo de mim, ou se eu é que faço questão de me aproximar deles. É muito difícil essa definição. Acho que à medida que a gente vai amadurecendo e envelhecendo na carreira, a gente vai ficando mais íntimo daquilo que a gente faz. Então não importa qual o personagem, se ele é bandido, se ele é mocinho, se ele é velho, se ele não é, se tem um drama psicológico ou não, porque a emoção do ator, ela é pronta para isso. Então, qualquer personagem que vier, eu vou usar uma expressão chula, eu encaro. E lembrando também que vocês da plateia podem participar dessa moderação, desse bate-papo, só levantar a mão, a gente monta uma fila também, vai ser muito bom trocar com o público, tá bom? E Regis, queria falar aqui contigo. Você cresceu e conviveu com o Reginaldo como pai, mas com o Reginaldo também como ator, como diretor, como figura pública, enfim, como essa celebridade e esse ícone do cinema brasileiro. Como foi esse processo de harmonizar o pai dentro do set com o ator, com a celebridade, com o artista? Não teve muito um processo, porque como eu já nasci filho dele, foi sempre isso, né? Então, eu não... Mas eu entendi a sua pergunta. Quando eu nasci, meu pai fazia só cinema. Ele já tinha feito 2 novelas, que foram as 2 primeiras novelas da Rede Globo, em 1965, mas eu nasci um pouco depois, então eu não convivi com isso. E o cinema, apesar de ter muito público, era uma época que era muito parte da cultura social, as famílias irem ao cinema nos finais de semana. Acho que a gente perdeu um pouco isso em função da tecnologia, em função dos streamings que levam até a nossa casa uma quantidade absurda, né, de filmes e séries, o que por um lado é muito bom, porque a gente tem acesso a coisas que antes a gente tinha mais dificuldade de ter, mas por outro lado, as pessoas estão perdendo o hábito de ir ao cinema. E acho também porque o cinema de rua ele foi acabando, né? A gente está aqui num cinema que a gente pode, numa sala que a gente pode chamar de uma sala resistência. E ir ao cinema ficou mais caro, né? Você tem que ir ao shopping, você tem que... A pipoca é uma fortuna, você vai com a sua família, fica caro. É que nem o futebol também, deu uma elitizada, né? E eu estou dizendo isso porque quando eu era garoto, meu
pai fazia só cinema, então ele não era tão conhecido na rua. Apesar dele ter feito o Lúcio Flávio, que foi um filme que reverberou bastante, foi só quando ele voltou à televisão em 1978, em função do sucesso do Lúcio Flávio, que eu comecei a experimentar um pai famoso, né? Porque a TV, para as pessoas mais velhas que estão aqui presentes, vão concordar comigo, a TV era o único meio de comunicação potente, né, que levava a imagem desses atores e atrizes para todos os lares. Então, quando ele fez Dancing Days e em seguida fez Água Viva, foi uma loucura, a mudança na nossa vida, assim, porque eu tinha Dancing Days 9, 10 anos e Água Viva 10, 11. Sair com meu pai, minha mãe, Marcelo, na rua era quase que impossível, porque não existia celular, né? As pessoas queriam autógrafo, ninguém andava com máquina fotográfica a tiracolo, então era um autógrafo. Então a abordagem era muito grande, né? A gente saía para comer, para passear, e não conseguia muito andar na rua. E aquilo, de fato, modificou a nossa vida, assim, e me chamou muita atenção. Em relação a harmonizar essa questão pessoal com a profissional, como meu pai fazia parte de uma produtora com os irmãos, que era a produtora que mais produzia no Brasil, que produziu filmes de Hector Babenco, Daniel Filho, Jabô, Nelson Pereira, Paulo Porto, enfim. O próprio Barretão, né, começou lá, né, pai? Foi o Roberto que chamou o Barreto, tirou ele da fotografia para o cinema. Eu convivia com esse universo desde sempre. E aí, quando eu cresci e veio a televisão, eu comecei a pedir para ir, né, nas gravações, porque era fascinante aquele universo para mim, né? Eu lembro, e a novela é muito rápida, então você grava aqui segunda-feira, sexta-feira está indo ao ar. Então eu lembro de ir nos estúdios lá no Jardim Botânico, depois da escola, e depois de ver na televisão, eu falei, eu vi essa cena, esse cenário, aquilo era mágico para mim, né? Eu, criança, ver aquela fantasia se tornar realidade nas telas, e eu fui convivendo com aquilo. Muitas vezes eu batia texto do meu pai para ele decorar, porque ele tinha um volume muito grande de cenas, então eu fui aprendendo a conviver também com a dramaturgia, com os grandes autores, sem saber, eu estava ali lendo e falando um texto do Gilberto Braga e outros, e também ouvindo o meu pai. E quando eu ia nas gravações, prestando atenção naqueles atores sensacionais que eu pude conviver, Fernando Torres, Lília Lemos, e tantos outros, né? Renata Sorrá, Glorinha Pires, e aquilo foi entrando, né? De alguma forma estava aprendendo, mesmo sem saber que eu faria parte disso. Respondi? Falei demais, né, gente? Falou bem, eu acho que a gente notou a emoção também quando você estava se recordando. E é interessante, né, você acompanhar a carreira do teu pai e agora dirigir do teu pai, tentar pedir, olha, isso aqui mais dessa maneira, isso aqui de outra maneira. E eu estou refletindo que um dos temas do filme fala do envelhecimento, claro, fala do amadurecimento na terceira idade, fala da perda da autonomia da pessoa idosa, da pessoa mais velha diante dos filhos. A gente vê isso muito claramente com o Marcelo dentro do filme, e o Marcelo, ele tenta fazer a melhor coisa que ele acredita que ele pode fazer pelo Régio, mas ao mesmo tempo aquilo é invadir a autonomia do pai, porque o pai tem total compreensão e lucidez para agir. O que me interessa é pensar um pouco dentro desse processo criativo de vocês dois, porque de certa maneira você acaba entrando na autonomia
do Reginaldo Faria, ator, porque ele tem os instintos dele de atuação e você precisa modular. Como foi a convivência no set criativa, esse aspecto de construção pelos dois? Vou começar então, né, pai? Que aí você já ouve, já se inspira, você vai falar melhor do que eu mesmo. Isso é o contrário, também. Falar e você se inspirar. Não, se inspira porque ele vai falar melhor do que eu. Essa história foi interessante porque assim, quando eu comecei na televisão em 89, logo depois eu fiz uma série com ele. Só que eu era um assistente de direção com 20 anos de idade, aprendendo ainda, né, tateando na profissão. E depois a gente fez mais outra série e uma novela. E eu tinha muito desejo de trabalhar com ele depois de já ter trilhado uma história na minha profissão, já mais maduro, né? Que ali eu era muito garoto. E aí a pandemia veio e com tudo de ruim que ela trouxe também um espaço nas nossas agendas e uma oportunidade da gente trabalhar junto. A gente já tinha uma vacina, se eu não me engano, que dava um pouco mais de tranquilidade e não tínhamos um projeto. Nós tínhamos a vontade de fazer um trabalho juntos, pelo menos da minha parte, e eu tinha a vontade de fazer um filme autoral. E então eu peguei uma câmera lá em casa, aquela obra que vocês veem no filme, ela é uma obra na minha casa que eu usei como passagem de tempo do filme. E falei, pai, vai aí vendo a obra, finge que você é um engenheiro. E a gente foi criando cenas ali, mas não tínhamos um roteiro. Quando acabou a obra, eu falei, agora eu preciso escrever uma história em torno dessa obra, desse personagem que não existia. E essa questão do envelhecimento era uma questão que me chamava a atenção, sobretudo nas pessoas mais velhas que estão em volta de mim, mais próximas de mim, que são meu pai e minha mãe. E mesmo eles dois sendo pessoas produtivas, que não se aposentaram, que continuam criando e sonhando, eu percebia uma certa invisibilidade social, um certo escanteamento. E eu acho não tenho certeza que as redes sociais contribuem muito com isso. Eu vejo muito aqueles figurantes que estão no filme são alunos de um workshop que eu dei lá no Rio de Janeiro, na CAL, que é a Casa das Artes das Laranjeiras, que é uma casa de formação, uma faculdade para atores muito importante. E eu chamei eles para fazer a figuração. E eles iam no curso procurando aprender e tudo, mas também em função da minha presença, sem vaidade nenhuma, mas era por isso também. E eu lembro que muitas vezes, e tem muita gente nova, e muitas vezes eu ia contar uma história e percebia uma certa dispersão, e não era um grupo grande. E eu comecei a observar isso, eu falei, eu acho que existe hoje, por causa das redes sociais, uma formatação no cérebro das pessoas mais novas, e obviamente isso não se generaliza, que faz com que elas fragmentem o raciocínio, porque há muita informação chegando ao mesmo tempo. Se a gente abre o celular para ler uma notícia, de repente entra um Instagram, entra um WhatsApp, entra uma propaganda, e o seu cérebro vai se acostumando com isso e perdendo a atenção num assunto só. Então essas coisas foram me chamando a atenção e eu fui escrevendo a história. E aí inventei que era um viúvo e que ele tinha perdido uma pessoa
não só mãe dos filhos, mas uma companheira de vida, e que fazia essas funções práticas do personagem, que ele teve que aprender a lidar com isso, e ele tinha essa dificuldade de adaptação. Então o filme, eu peguei a câmera sozinho, eu operei o som, eu fiz a fotografia, não tive uma equipe. Para chegar na tua resposta, eu estou me prolongando, mas eu acho que é importante vocês entenderem o processo. Então, essa relação com ele no set foi muito profunda e muito diferente do que seria se eu tivesse uma equipe em torno de mim, porque eu pude ter tempo, intimidade. A gente já tinha uma intimidade profunda por ser pai e filho, e nós somos uma família muito próxima, que convive diariamente, mas eu não tinha interferência de um fotógrafo, não tinha interferência de contra-regragem, equipe, toda a parafernália que envolve uma filmagem. Então aquilo fez com que a gente pudesse se aprofundar mais, criar juntos, e foi um trabalho muito legal, porque não teve conflito algum. Como eu disse, vocês viram no filme, muito do filme é ele sozinho em cena. E ele sozinho em cena significava no set eu e ele. Então era muito nosso. Eu terminava, tirava o cartãozinho, eu gravei com uma câmera fotográfica, não era nem uma câmera de cinema. Botava no computador, a gente revisava, falava: e aí, pai, gostou? Ele falou: para mim tá bom. Eu falei: será que a gente pode fazer mais uma? Eu pensei, fazer mais assim? Podemos. E a gente ia lá, fazia, e foi assim. Foi um processo muito orgânico. Depois que eu escrevi o roteiro, eu chamei Marcelo, Carlos André, porque, como eu falei, não era um projeto com dinheiro nenhum, então eu tive que chamar as pessoas que iam topar fazer. Apesar de eu acreditar no talento deles, obviamente, acho que os dois são muito bons. O Marcelo está muito bem no filme, o Candé também, mas ele tem uma participação menor. Chamei a Vanessa para ler, ela se encantou com o trabalho. O Fernando Eiras também é outro cara muito próximo da gente. E as pessoas foram abraçando o projeto de uma forma amorosa e linda, porque não é todo mundo que é generoso assim. Todas as locações foram emprestadas, eu explicava como era o projeto e todo mundo comprava a ideia. Então eu acho que essa devoção dessas pessoas está impressa na tela, né? O resultado está ali. Te respondi. Reginaldo, sobrou alguma coisa para você falar? Agora ele me enrolou totalmente. Eu acho que o Regis, ele faz uma abordagem da solidão desse personagem que é pertinente falar sobre ela, porque a nossa solidão vinha também através do cinema que a gente tinha o hábito de fazer sem interrupções. Era um filme atrás do outro, a gente produzia muito. E, de repente, isso foi ceifado. O cinema brasileiro foi ceifado pelo Fernando Collor de Mello. E a Embrafilme acabou, que era a grande sustentação, vamos dizer assim, dos cineastas. Mas essa solidão que eu falo é exatamente a solidão de todos os cineastas, incluindo eu e os meus irmãos, enfim, vários outros. Ela era muito forte. E nós estávamos vivendo ali um período que foi o período da pandemia, isolados dentro de casa. Eu separado, tinha acabado de me separar, fui morar na casa do Regis, e tudo isso tinha talvez um desejo muito profundo e muito intenso dentro de cada um de nós de fazer alguma coisa. A gente não pode ficar morrendo dentro de casa por causa de uma pandemia. Não estou dando aqui nenhuma de Bolsonaro, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É outra história. Então isso aí, esse desejo tão intenso que foi se manifestando
daquele nada que a gente vivia ali, daquela solidão, daquele silêncio, da gente dentro de casa, um encostado numa porta, outro sentado no sofá. E de repente o Regis vira para mim e disse assim: pai, vamos fazer um filme? Eu falei: vamos. Era o que a gente fazia sempre. E daí nasceu essa história magnífica que ele foi criando, nós fomos criando dentro do processo e deu no que vocês viram. E aliás eu quero agradecer a presença de vocês. Ainda bem que ele é educado, que eu esqueço nessa coisa. Não, eu adorei a reação de vocês todos. É maravilhosa. Hoje eu estava. Ele me levou à praia hoje aqui para dar uma nadadinha e tal. E aí eu saí do mar, depois de levar alguns tombos. Eu pensei o seguinte, que o peso da idade me assustou. Mas a leveza da mente me liberou. Eu acho que é esse o personagem que o Regis criou. A gente continua dentro do filme, a gente continua vendo o filme, a gente continua elaborando, trabalhando. Aquilo ali poderia ser melhor, né? Aquela cena lá, mas agora já está na tela, não tem como tirar. Mas é isso, a nossa vida é isso. A paixão, o amor, a possibilidade de continuar fazendo. Isso vem desde o meu irmão Roberto, meu irmão mais velho, quando foi para o Rio de Janeiro e trabalhou inclusive numa empresa que foi comprada pelo Severiano Ribeiro. Luiz Severiano Ribeiro. Ele comprou a Atlântida, que era uma empresa de cinema, produzia cinema naquela época. Meu irmão Roberto foi trabalhar lá. Depois eu trabalhei para Luiz Severiano Ribeiro fazendo a dublagem, porque naquela época a gente fazia um filme e levava um ano para fazer outro. Então, para sobreviver, a gente tinha que dublar. E a gente ia dublar no estúdio de Severiano Ribeiro, na Rua México, no Rio de Janeiro. E eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse teatro maravilhoso, nesse palco incrível, nesse telão maravilhoso. Criado por ele, meu Deus. Olha que coincidência, que coisa incrível. Tudo isso é cinema. Tudo isso é a nossa paixão. Tudo isso faz parte da nossa solidão que dói pra caramba, mas nós estamos sempre lutando, querendo fazer mais. Obrigado a vocês todos.